Saudações a todos os nossos filhos amados. Hoje quero compartilhar rapidinho com vocês uns mistérios que cada vez que lemos estão mais claros e se cumprem perfeitamente. Se lembram da parábola das 10 virgens? Bom, já é hora que Satanás e seus seguidores aceitem sua posição e deixem de viver esse engano em que estão. Veja, eu vou deixar as coisas bem fáceis. Eu vou lhes mostrar com evidências irrefutáveis que vocês são as virgens insensatas e que nós somos as virgens prudentes. Sim, porque nosso rei nos ensinou a sempre ter evidência do escrito. E isso nós temos de sobra. Vamos começar a ler a parábola que fala sobre essas 10 virgens, para começar a mostrar como suas ações nos mostram sua verdadeira identidade. Em Mateus, capítulo 25, verso 1 em diante. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram a receber o esposo. Todas estavam no mesmo lugar, esperando pelo esposo, que saiu de seu véu à luz inacessível. Quer dizer que todas escutaram a voz do esposo. Esses saíram a receber me lembra de quando Melquisedeque saiu para receber Abraão. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. Aqui está o trigo e o joio que cresceram juntos, que estiveram com o esposo enquanto ele estava em seu véu. Por isso estavam juntas esperando o esposo. E 5 delas eram ordenadas e as outras estavam em uma desordem em sua mente, eram nécias. Claro, porque nós acomodamos o espiritual ao espiritual. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Viram a desordem das insensatas? Como você não vai ter azeite para a tua lâmpada que teu esposo te deu para que cuidasse, para quando ele saísse ao teu encontro? Isso é porque gosta mais das trevas do que da ordem e fazer o bem. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. Essas somos nós. As que sabemos que o esposo não se foi, é que só mudou de traje para a festa, e tem sua mente em ordem e não há trevas nelas, gostam da luz e não da escuridão, por isso têm suficiente azeite para suas lâmpadas. As insensatas pensam que ele não está e que vai voltar em seu véu de novo. Eles esperam a José Luis de Jesus Miranda em um corpo místico, quando ele já está transformado em Melquisedeque e está em luz inacessível. Já está transformado. Por que será que não podem ver? Mais adiante eu digo por quê. E tardando o esposo, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Quando o rei sai do seu véu no tempo que ele tinha predestinado, todos nos deitamos para dormir sem saber o que ia acontecer conosco, porque não era o que esperávamos. Isso de que se tardava era desde que saiu do véu até que escutaram o tema "Não endureçais vossos corações". Veja como diz o 6. E à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o esposo, saí a seu encontro. Aí estou eu, aqui à meia-noite escutei a voz do esposo que me disse: estou em luz inacessível, não as deixei, estou em suas mentes, e meu nome é Melquisedeque. E eu vos disse com um clamor a todas as virgens, sensatas e insensatas. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As insensatas não se importaram com a voz que clamou para dar a mensagem do esposo. As prudentes que gostam da ordem se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dá-nos de vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. As insensatas eram desordenadas e não as agrada a ordem. Aqui as insensatas estavam como loucas, escrevendo e-mails, fazendo ligações, contactando todas as prudentes que pudessem para desviá-las e confundi-las com a mesma confusão em que elas estavam ao não reconhecer a voz. Nunca se portaram como uma mulher virtuosa e digna do esposo formoso Melquisedeque.
Mas a palavra diz que você não pedirá emprestado, e todas as insensatas se portaram como quem nunca foi edificado pelo mesmo José Luís. Mas as prudentes responderam dizendo: para que não falte para nós nem para vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. As prudentes escutaram as insensatas que tentaram semear o joio para desviá-las, mas elas se manteram firmes e disseram: não, essa é a voz do meu esposo, e daqui não me move ninguém, nem você que supostamente é meu irmão ou irmã que me ama. Mas enquanto elas iam comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aqui estão as que não escutaram bem os detalhes enquanto o esposo estava em seu véu. Então agora não reconhecem sua voz, e seus corações se endureceram. Quando o esposo pesou seus corações, viu que não tinham azeite. Esse azeite era a fidelidade e submissão a ele. As encontrou vazias e secas as suas lâmpadas. Essas são as insensatas que estreitaram a mão das sensatas e fechou a porta quando saíram para buscar azeite. Diz que as insensatas saíram juntas para comprar azeite. Quer dizer que elas saíram do seu lugar, mas as prudentes não se moveram de seu lugar. Não, elas ficaram exatamente no mesmo lugar onde está o rei. E quando se fechou a porta, elas ficaram dentro com o esposo Melquisedeque. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Aqui ele tem que assegurar que não sabe de onde são, ainda que elas dizem: Sim, estávamos dentro e fechou a porta. Mas ele não as conhece. Por sair, ficaram no esquecimento. Velai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, o Filho do Homem era o que ia anunciar que o esposo estava em casa. Isso já aconteceu. Só ele e sua esposa sabiam a hora e o dia que se manifestaria a ordem de Melquisedeque. E ele está em sua casa, em seu templo, com sua esposa e seus filhos. Todas as insensatas ficaram fora. Eles dizem que eu não sou a esposa, senão que eles são a amada do Senhor. Mas então, por que aqui está com o esposo sou eu e não eles? Bom, se eles são a amada, e José Luís, quando falava, dizia que veio por sua amada, a ataviada, então por que se foi e não os transformou? Estou falando do véu, porque nós estamos claros que Deus nunca se foi. Mas eles sim acham que ele se foi. Eles cantam a José Luís que volte, por favor, que volte, e nós estamos com o esposo no banquete comendo maná fresco. Agora me diga, quem são as insensatas e quem são as prudentes? Se aí diz que as prudentes entraram com o esposo e ele fechou a porta e ficaram as nécias fora. Então temos que deduzir que se eles foram os que saíram, e agora estão cantando, pedindo ao esposo que volte, é porque para eles o esposo não está aqui, e por isso elas são as insensatas. Eu lhes disse sobre o rei e não receberam, e dividiram a Deus. Quando há um só esposo, uma só esposa e vocês, os filhos. Veja como diz em 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 1 ao 3. Oxalá me tolerasseis um pouco de loucura. Sim, tolerai-me, porque com o zelo de Deus zelo por vós, pois vos desposei com um só esposo, para vos apresentar como virgem pura a Cristo. Mas temo que, como a serpente com sua astúcia enganou Eva, vossos sentidos sejam de alguma maneira extraviados da sincera fidelidade a Cristo. Lembrem-se que há 2 tipos de virgens. Está a virgem pura, que somos nós, os limpos e purificados, e está a virgem insensata, ou nécia, como foi Eva. E como foi que a serpente enganou a Eva? Me diga se isso te soa. Naquele tempo, a serpente era Adão, e neste tempo, a serpente é Martim. Ele enganou dizendo que Papi tinha falado para ele e disse
que ele tinha dado o evangelho antes da fundação do mundo e que a transformação está em tua mente e que ninguém tem que vir para te dizer. Quando o Papi disse que eu fui trazida para ele para a transformação. E ele nunca mentiu para nós, e se cumpriu, eu os levei à transformação. Mas a serpente usa a astúcia para sua conveniência, e se repetiu a história, enganou Eva, que é a que representa as virgens insensatas ou as nécias. Porque Eva foi uma nécia por se deixar enganar pela serpente quando ela sabia melhor que isso. Eu tenho uma pergunta para Satanás. Bom, serpente, você que acha que sabe tanto de Deus, onde está a tua transformação? Porque nós já estamos transformados e você não pode dizer o mesmo. Mas como te disse anteriormente, por estar nos deleites da tua carne, não escutou bem os detalhes. Ele disse que veio para transformar-nos juntamente com ele, e se ele está transformado, então nós também. Mas você sabe por que a serpente nem nenhum de seus seguidores podem dizer que já estão transformados? Porque todos eles são incrédulos, têm que ver para crer. Por isso é que não veem seu Deus, porque ao sair do véu de José Luís, seu Deus desapareceu e pedem que volte porque não o veem. Se nós de verdade cremos que José Luís foi o véu onde se encobriu Deus e que veio para transformar sua amada, então temos que crer que ele está transformado e nós juntamente com ele, e por isso nós somos as virgens prudentes, sua esposa fiel, a que nunca se separa de seu esposo e ele nunca se separa dela. Agora vamos ver o que diz a palavra sobre a única maneira de agradar a Deus. Vamos ver em Hebreus capítulo 11, verso 6. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Agora, se você vive pela fé, você não tem que ver em um véu para crer que ele está presente. E o que é a fé? Vamos ver o que a palavra diz sobre a fé em Hebreus capítulo 11, verso 1. É, pois, a fé, a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Essa fé já foi consumada? Vocês morreram e ressuscitaram, e isso é a transformação. Porque para os espirituais, todo o escrito se aplica ao espiritual. Lembram quando ele disse na cruz, consumado é? Do que estava falando? O que foi consumado? A fé. Vamos ver o verso que diz que Cristo é o que vai consumir essa fé, em Hebreus capítulo 12, verso 2. Com os olhos postos em Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo posto diante dele sofreu a cruz, menosprezando o opróbrio, e se sentou à destra do trono de Deus. Isso já aconteceu. Eu estou sentada à destra de meu esposo Melquisedeque. Por isso é que levar-te à cruz comigo e ressuscitar-te é a consumação dos séculos, agora no tempo do fim. Vocês já foram livrados da escravidão da Babilônia, que é o pecado, e já foram transformados na mente. Estamos na terra onde tudo que se pede é dado. Tudo que vocês pedem lhes é dado. Vocês passaram pela prova maior de fé, que é crer por fé que Deus é 2 em 1, e que eu sou sua mãe e seu Deus, e que sou o corpo de Melquisedeque, e que Melquisedeque é minha cabeça. Vocês crucificaram esse corpo pecaminoso carnal, e não há trevas em ti. Já a fé foi consumada em ti. Já chegamos ao lugar que tanto esperamos. Já tudo está feito. O escrito é o que já foi feito por nós. E ao crermos no escrito, então já estamos no repouso do Senhor. E ele jurou que muitos não entrariam, e assim é. São muitos os que não estão nesse repouso. Abba, Pais, que nós estamos no lugar santíssimo, com vosso Pai e vossa Mãe, desfrutando do banquete de manjares suculentos, banquete de vinhos refinados.
Filhos amados, consumado é. Vivam e desfrutem da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Vocês já estão na ordem perfeita e não há trevas em vocês. Vocês sabem discernir entre o bem e o mal e nos agradam, porque sabem tomar as decisões corretas. E para os irmãos falsos, os lobos, espero que isso lhes tenha sido útil. Depois disso, podem ter a segurança de que sua identidade foi verificada e que já não tem que se esconder em um traje apertado de ovelha. Viram que eu ajudo eles também? Pais, recebam sem limites por escutar bem os detalhes. Os amamos para sempre, filhos da luz. Graças, porque em vocês nosso trabalho não foi em vão. Agora vamos escutar a segunda parte desse tema tão bom, que nos compartilha vosso irmão Hugo. Sacerdócio arônico, sacerdócio de Melquisedeque, tipos e diferenças. Excelente! Adiante, filho.